Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Eu já sei que os meus olhos vão querer quando eu te encontrar, impedidos de te ver. Vão querer chorar, um riso incontido, perdido em algum lugar. Felicidade que transborda, parece não querer parar. Não quer parar, não vai parar. Salve, salve minha galera ligada no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento. Vão querer beijar e que na vida não se cansa de se apresentar. Tem que ser lugar comum, deixamos de extravasar. A gente começa com Biquíni Cavadão, Quando Eu Te Encontrar. Isso aqui é um clássico, né, dos anos 90. Biquíni Cavadão sempre tem muita música boa, né? Eu gosto de quase todas. Eu até cheguei a ler aqui a letra daquela música Em Algum Lugar do Tempo, que eu acho que é uma música muito louca, né? Já falei sobre isso, sobre essas viagens no tempo que a gente faz na nossa vida, né? E essa música fala um pouco sobre isso, né? Sobre Em Algum Lugar no Tempo. Essa também, Quando Te Encontrar, ela me lembra aquela época da Malhação também. Essa música chegou a tocar na Malhação, não lembro qual temporada, mas é uma música que ela é atemporal, né? Ela sempre dá uma saudadezinha, uma nostalgia, assim, quando escuto. Então, a gente começou o Terça Nobre com ela hoje, agradecendo sempre a toda a galera que tá ligada com a gente aqui, @EuriBenevento nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e também no YouTube, youtube.com/EuriBenevento. Hoje a gente tá com um formato diferente, igual o formato da semana passada. Semana passada eu fiz com 3 imagens diferentes. Hoje o meu notebook ele ainda tá em processo de recuperação, ele ainda tá respirando por aparelhos, então eu ainda não consegui fazer um bom formato da câmera igual eu fazia antes, né? Até fiz semana passada, mas você viu que tava meio choradinho, né? Aí esse episódio de hoje não tem aquela imagem que eu fico olhando de frente assim pro notebook, então tem aquela imagem de lado que eu olho pro telelê aqui. Pra quem tá assistindo o vídeo, né, dá pra ver que eu tô dando um tchauzinho pra câmera do telelê. E tem aquela câmera de fundo também. Então agradecendo a toda a galera, agradecendo a paciência também que a gente tem aí essas arrumações aqui no Terça Nobre. Mas é sempre aquela história do tentativa e erro, né? Às vezes eu gravo lá na Rádio Vibe Mundial também, que é a rádio que eu trabalho, né? Mas aquela velha história, né? Assim, como eu trabalho lá e tem outras pessoas também, assim, a minha função exata na rádio não é locutor, né? Lá eu trabalho como operador de mesa de rádio, trabalho no setor de gravação, alguma parte de sonoplastia também, então assim, a locução acaba sendo um plus quando tem o podcast lá que eu faço, que é o Vibecast, mas não sou exatamente locutor contratado lá, então rola ciúminhos, né? Então quando às vezes eu gravo o podcast lá, sempre vem alguém com ironiazinha assim, você gravou o podcast aqui? Não, gravei na casa do caralho, porque você imagina, eu tô lá no estúdio, alguém vem perguntar, você gravou aqui? Não, imagina, eu gravei em outro lugar. Então pra não ficar aguentando essas pessoas na minha saca, nem sempre eu gravo lá. Eu até gravo de vez em quando, mas eu prefiro gravar aqui em casa mesmo. Pelo menos aqui ninguém vai ficar falando nada. Esse é o Terça Nobre com um comecinho de desabafinho. Mas falando do episódio da semana passada, que foi o episódio Qual é o Caminho Certo, né? Foi o episódio número 17 da 4ª temporada, né? A gente conversou um pouquinho assim sobre essa questão de qual o caminho certo a gente seguir na nossa vida, né? Porque a gente sempre fica assim com coisas que a gente cresce, né? Por exemplo, na escola alguém chega em você e já pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Então, às vezes a criança assiste um filme de super-herói, quer ser um super-herói, assiste um filme de cantor, quer ser cantor, assiste um cantor legal na TV, um apresentador, quer ser apresentador. Tem vários sonhos, assim, quando a gente é criança, né? Só que assim, a gente começa a crescer e perceber que as coisas não são tão simples e não são tão fáceis, e às vezes a gente começa a ir para as coisas que a gente tem mais necessidade. Então assim, quando você começa a perceber que tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, você tem que batalhar para conseguir suas próprias coisas, aí você tem que colocar isso na frente dos seus sonhos, isso na frente dos seus desejos. Então assim, você pensa assim, eu sonho em ser cantor, mas eu preciso pagar minhas contas e hoje a realidade que eu tenho é trabalhar de tal coisa. E aí você começa a desviar, né, a desfocar do seu objetivo, desfocar do seu sonho, o que é natural pra muita gente, né? Como tem aquela música do Skank que fala quem não sonhou em ser um jogador de futebol, né? Então assim, muita gente tem isso, mas não só
o jogador de futebol, mas sonhou em ser um cantor, sonhou em ser alguém muito famoso, com muito dinheiro, que as coisas fossem mais fáceis. A gente sempre sonha assim, mas aí quando a realidade bate na nossa porta, a gente começa a perceber que não é bem assim, que a gente precisa batalhar muito. Eu falei também, né, no episódio da semana passada sobre essa geração que tem gente que consegue ficar milionária com o TikTok, milionária com dancinhas, milionária jogando jogos online, pra quem conseguiu ficar milionário no YouTube também. Então assim, a gente olha e acha que é fácil, né? Fala, também vou ficar, e acaba iludindo, né? Tipo, a gente, como é difícil também a gente falar pras gerações de agora, assim, vai estudar, vai ter sabedoria, vai criar ideias na sua cabeça, do que você chegar e falar, vai dançar, vai tentar ser jogador, vai tentar ser milionário jogando. Então assim, é difícil a gente convencer que, em primeiro lugar, a gente precisa tentar aprender as coisas, né? Estudar. Então, estudar é sempre importante, né? Você saber do que se trata, saber o que significa as coisas, você saber onde você está entrando, você saber as coisas que estão no auge, por que você gosta, né? Você ter noção do que você gosta e por que você gosta daquilo. Você gosta porque você gosta mesmo, você se identificou, ou você gosta porque aquilo foi colocado de uma maneira geral e a gente entrou naquele ritmo da galera. Então todo mundo gosta, eu também vou gostar para não ser o diferente, né? Então a gente tentar entender e aprender os caminhos que a gente segue, se a gente mesmo quer seguir aquele caminho, ou se a gente foi induzido a seguir aquele caminho. Então o programa da semana passada fala bastante sobre isso, né? Para você que não acompanhou, não assistiu esse episódio ainda, youtube.com/euribenevento, você consegue assistir nas playlists lá no meu canal do YouTube, você consegue ver as playlists, playlist Terça Nobre, tem desde o primeiro episódio até hoje. Então assim, as 3 primeiras temporadas, agora a 4ª temporada, tem todos os episódios lá, quase todos os episódios estão com vídeo, né? Os primeiros não tem vídeo, mas está no YouTube também, tem só uma imagem estática lá, mas depois começou com filmagem também, então tem como você assistir pelo YouTube com imagens. Se você não quiser assistir, você consegue ouvir nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Anchor, várias outras plataformas. Você pesquisa como Euribenevento ou então como Terça Nobre, vai aparecer lá todos os episódios e dá pra você ouvir. Tem gente que começa a ouvir do primeiro, tem gente que só escutou os atuais, então assim, tem várias maneiras, né, de você acompanhar o Terça Nobre, várias maneiras de você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa. Aproveitar e mandar um abraço pro meu sobrinho Matheus Benevento, ele que comentou lá no episódio da semana passada, mandou um salve lá no YouTube, e também aproveitar para agradecer a galera, né, que está acompanhando o Terça Nobre, que gosta aí dos episódios, e lembrar do episódio da semana retrasada, que foi o episódio mais do mesmo, que nem eu falei semana passada aqui que ele estava com um número legal de visualizações, e ele continua aumentando as visualizações. Então foi um episódio bem legal, que a gente citou várias coisas sobre a nossa vida entrar no modo repetitivo, coisas que acontecem que acaba virando mais do mesmo também. Aí na sequência, né, no episódio da semana passada, eu li também o significado da música mais do mesmo. Então assim, o episódio mais do mesmo, que é o episódio número 16, né, da semana retrasada, e depois o episódio número 17, que qual é o caminho certo, eles têm essa ligação, porque é uma continuação, falando um pouquinho mais ainda no começo do episódio, falando um pouco da música do mais do mesmo, falando do significado. E por coincidência, né, essa semana eu tava vendo os vídeos no Instagram, quando vai passando os vídeos assim, aí passou o vídeo que o Renato Russo fala, que eu comentei sobre o Renato Russo, né, da semana passada, né, sobre ter gente que falava mal dele assim, que ele era um cara chato, que ele era um cara intragável, que ele era um cara difícil de conversar e tal. E aí ele tava falando sobre o significado das músicas dele, que era interessante a galera prestar atenção. E ele falou assim, o pessoal faz um alvoroço com a música Pais e Filhos, essa música fala sobre suicídio. Tipo assim, quando eu canto essa música eu fico mal, é uma energia pesada. Então assim, eu não consigo cantar essa música 2 vezes seguidas. Assim como a música Índios, que eu falei aqui semana passada sobre isso também. Então assim, as músicas do Legião, elas tinham um significado muito forte, muito carregado, e muitas vezes a galera gostava do ritmo, né, da curtição, da batida, e realmente são músicas legais, mas assim, às vezes a letra é bem pesada. Então, que nem eu falei, quando eu trabalhava na Rádio Santana, tinha algumas músicas que não podia tocar, por ser uma rádio assim, pela doutrina católica, então tinha algumas músicas que a gente não podia tocar lá. E aí eu passei a prestar atenção também nas letras das músicas, né, e tipo assim, tentar entender melhor o que significava algumas músicas. Então desde então eu tenho isso, né, de às vezes ouvir uma música e parar pra prestar atenção no significado da letra, e às vezes naquela lição, naquela ideia que a música quer passar. Às vezes a gente vai só pelo ritmo e curte pra caramba, mas quando para pra prestar atenção na música, fala, caramba, essa música é pesadaça. E aí, por coincidência,
Essa semana eu vi esse vídeo do Legião Urbana lá no programa Livre, né? Quando era no SBT, o Serginho Groisman e tal. Ele falando sobre essa música. Falou, vocês querem curtir essa música, mas essa música fala sobre suicídio, gente. Presta atenção na letra. Então assim, não é que eu não quero tocar, eu vou tocar, mas vocês têm que prestar atenção. Tem música que é mais um ensinamento do que qualquer coisa. Então eu achei legal isso, porque eu falei disso aqui no programa e apareceu esse vídeo pra mim. Então assim, é importante a gente às vezes saber daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acompanha e conhecer mesmo, porque eu tô falando, às vezes a gente gosta de uma música e aí vai ver sobre a vida do cantor e o cantor não é tão legal, a vida dele, pessoal, é ruim, não sei o que, mas assim, eu acho que é legal a gente tentar ver o que ele tá tentando passar na mensagem daquela música ali. E aí o que a pessoa faz fora da vida dela, a vida pessoal, já é outra coisa. Lógico, também que a gente não precisa ficar venerando a pessoa, mas eu acho que algumas músicas, algumas letras de músicas, elas servem realmente pra gente refletir. E aqui no podcast eu já trouxe vários significados de músicas, né? Que nem eu falei agora no comecinho sobre a música do Biquíni Cavadão que fala em algum lugar do tempo. Então é uma música que também, pra mim, sempre fez muito sentido isso. Que, né, tipo, aparece que em algum momento da vida, em algum lugar do tempo, aquilo tá acontecendo ainda. Então, assim, isso é dentro da nossa cabeça, isso é dentro da nossa saudade. Então, a viagem no tempo, né, ela sempre é pautada por isso, por perfumes, por fotos, por músicas. Eu acho que a música e os vídeos, né, música, vídeos e fotos são as principais chaves para a viagem no tempo, porque mesmo que você não lembre, ou que você pense que não lembre daquele momento, quando você for ver a foto, ou quando você ouvir a música, ou de repente até quando você sentir aquele cheiro, você volta, né, a sua mente te leva completamente para aquele lugar. E assim, por isso que eu falo, eu não falei o cheiro aquela hora, porque assim, às vezes se você vê uma foto, ou de repente você escutar uma música, você vai ser remetido àquele tempo. E assim, a cabeça da gente é tão boa nesse sentido que a gente consegue sentir o perfume, mesmo que não tenha perfume, mas a nossa cabeça vai lembrar o perfume, o cheiro daquele momento e tal. Então é muito louco, né? Então só pra de repente finalizar essa ideia que eu comecei em relação aos significados de músicas. Sem mais enrolação, vamos girar pela primeira vez o botão aleatório. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora da gente falar sobre o tema de hoje. Então, seguindo, né, essa linha de, né, qual o caminho certo, mais do mesmo. Teve um episódio também que a gente falou assim, onde mora a sua saudade, e por falar em saudade, né, eu queria fazer o tema de hoje assim, seguindo isso, né, e por falar em saudade, onde anda você? O tema de hoje seria, onde anda você? Só que talvez não fosse tão fácil explicar esse tema, então eu mudei um pouquinho o tema, então eu pensei numa coisa que a gente sempre fala aqui no Terça Nobre, que é sobre as redes sociais, né, então assim, como seriam os relacionamentos sem as redes sociais? Porque assim, a gente vive momentos, a gente vive uma época de que tudo é pautado, tudo é colocado na rede social, tudo é gerado através das redes sociais, ritmos ditados. Então assim, a gente vive hoje meio que em função do que a rede social diz, né? Então, assim, lógico, né? Tem gente que fala, não, mas eu não uso tanto assim, mas eu não sou assim. Mas a gente vê que de uma maneira geral, né? Então, assim, se você for ver programas de TV, então eles vão colocar como pauta, como base, rede social, rádio, às vezes algumas coisas também que a gente acompanha em filmes. Então, assim, tudo hoje tem meio que uma certa influência da rede social, ou que você precisa estar na rede social para você poder fazer parte de determinada coisa, né? Então, assim, já teve um tema que eu falei aqui, assim, amor nos tempos de internet, que foi até uma alusão ao filme que eu assisti chamado Escrito nas Estrelas, que já é mais antigo, que tem um livro, né, que ele é citado durante o filme, que chama Amor nos Tempos do Cólera. E aí, tipo, eu usei essa ideia, amor nos tempos de internet, e a gente falou um pouquinho sobre isso também. Então hoje eu volto um pouco a esse tema também, com algumas coisas diferentes, mas assim, sobre os relacionamentos, que muitas vezes eles terminam por causa das redes sociais. E aí também, puxando um pouquinho sobre aquilo que eu perguntei assim, onde anda você? Porque assim, quando não tinha
Orkut, quando não tinha Facebook, quando tinha aqueles álbuns pra você saber tudo que estava acontecendo na vida da pessoa, a pessoa postar onde foi, com quem foi, se viajou, se não viajou, era muito mais difícil para as pessoas descobrirem, né? Então assim, acabava um relacionamento, ia cada um pro seu lado, e dificilmente você teria notícias da outra pessoa. A não ser que você fosse falar com alguma pessoa, quando você ligasse, né? Era mais a questão do telefone. Hoje não, hoje quando a gente tem as redes sociais, então assim, você começa a namorar com uma pessoa, aí automaticamente você vai conhecendo as pessoas da família, né? Então aí você vai lá no churrasco e de repente você adiciona um primo, adiciona uma prima, adiciona a avó, adiciona a tia, adiciona a mãe, e vai adicionando a família, e quando você vê, você tem a família inteira da pessoa. E aí se esse relacionamento acaba, às vezes a gente não deleta de primeira, assim, todo mundo, né? Eu várias vezes aconselhei a galera aqui no programa assim, ó, vai lá na rede social e deleta todo mundo. Eu já fiz esse aconselhamento aqui no programa, já levei isso pra minha vida também, mas nem sempre a gente faz isso, né? De primeiro momento a gente fica ali, não, depois eu vejo isso e tal. E assim, às vezes a gente acaba esquecendo de deletar alguém, acaba esquecendo de ver o que aconteceu, e aí um belo dia você tá lá na internet, aí você vê a foto da pessoa com outra pessoa, você vê a pessoa vivendo a vida dela, e aquilo pode te trazer tristeza, aquilo pode te trazer assim, uma angústia. Assim como também quando os relacionamentos terminam, a pessoa fica postando fotos e vídeos com indiretinhas. Tem até músicas, né, que fala, não sei o que lá, e fora dos stories. Então assim, às vezes você tá postando pra gerar uma indiretinha ou pra que algum amigo, algum parente fale, ó lá, ó, tá fazendo isso, ó lá, tá vivendo a vida. Aí você precisa provar que você tá vivendo a vida, provar que você tá curtindo a vida, né, que nem eu sempre falo aqui, você quer provar o quê pra quem? Então muitas vezes parece que certas postagens são direcionadas, né, são direcionadas a provocar alguém, direcionadas a dar uma indireta em alguém, ou então pra mostrar que você tá fazendo certa coisa, ou pra mostrar que você tá melhor, pra mostrar que você tá curtindo a vida. Então assim, aí gera aquela coisa das comparações, né? Ai meu Deus, a minha vida tá uma merda, a vida da pessoa tá boa. E aí a pessoa às vezes acelera o processo do luto, da tristeza de ter terminado o relacionamento, pra ficar com alguém só pra mostrar que também não tá por baixo, pra mostrar que não ficou sozinho, tal, que não tá sozinho. Então é uma coisa que eu acho que faz mal, né? E a gente já falou várias vezes sobre isso aqui no programa, e eu acho que a conclusão que a gente chega realmente é essa, de que faz mal. E aí eu tenho essa pergunta, assim, e se não existisse? E se não existissem as redes sociais? E se não tivesse como as pessoas ficarem mostrando o que elas estão fazendo na vida delas? Porque assim, é complicado falar sobre isso, porque tudo sempre tem alguns poréns, tudo sempre tem tudo sempre tem outro lado da história. Então assim, tem gente que vai falar assim, não, mas eu não posto pra ninguém, eu posto pra mim mesmo, eu posto pra me sentir bem. Ou então, que nem quando você fala que a pessoa vai na balada pra conhecer outra pessoa. Não, mas eu não vou na balada pra isso, eu vou na balada pra dançar, eu não saio pra conhecer outras pessoas, que não sei o que. Sempre vai ter alguém que vai falar que não faz isso, e eu entendo, eu acredito, eu compreendo, mas eu não tô aqui pra ficar contrariando o que a galera diz. Eu tô falando aquilo que a gente vê assim, de maneira geral, e que muitas vezes o relacionamento acaba tendo assim problemas, ruídos, acaba sendo atrapalhado por causa de rede social, né? Quantas vezes aconteceu da gente estar com ninguém, e aí posta foto, ninguém fala nada, às vezes até posta na intenção de que alguém te veja e que goste e que queira ficar com você, sei lá o quê. E aí você vai lá, ninguém fala nada, ninguém comenta nada. Aí se você estiver namorando, se você estiver ficando com alguém, postar uma foto, aí vai vir um monte de gente nos comentários, assim como se tivesse uma super intimidade com você, e comenta os negócios, aí a pessoa já vai ver aquilo, vai falar, ué, mas e aí? Quem que é essa pessoa? Não sei o que, aí já gera esse atrito. E é engraçado isso, né? A rede social, ela dá essa falsa liberdade para as pessoas, eu sempre falo isso. Então assim, só porque você postou uma foto no seu Facebook, a pessoa tá lá, ou no Instagram e tal, aí tipo assim, sempre tem algum comentário assim que é super invasivo, e que tipo, zero intimidade que você deu pra pessoa, mas às vezes assim, a pessoa meio que se dá esse direito de comentar alguma coisa desagradável. Então, é que nem eu falo, a partir do momento que a gente posta alguma coisa, a gente meio que tá dando essa permissão para as pessoas comentarem alguma coisa, comentarem o que acha. É que nem assim, às vezes a pessoa vai numa intenção, tipo, comenta qualquer coisa, na intenção meio que de ser engraçado, de brincar, ou de mostrar para outras pessoas que te conhecem e que tem intimidade com você. Só que nem eu falo, as palavras escritas, elas são frias, né, do que as palavras ditas ali frente a frente, né? Então assim, se você digita, eu vou ler e interpretar de uma maneira, a pessoa que escreveu
tá pensando numa coisa e eu tô pensando em outra. Então, assim, é difícil a gente chegar num entendimento igual, né? Então, assim, às vezes a gente pode estar comentando numa brincadeira, sem noção, nada a ver, e a pessoa do outro lado achar que tá falando sério, e aí já gera briga, gera atrito. Então, assim, muitos relacionamentos, às vezes, fica com isso, fica com ciúmes. Ou então, o que acontece? Aí gera aquela desconfiança e vem aquela rede social de casal, né? Aquele Facebook de casal que você nunca sabe de quem que é o aniversário, né? Que aparece, hoje é aniversário de João Maria, mas será que o aniversário é do João ou da Maria? Aí tem uns que faz assim, né? Tem 2 Facebook, um com o nome da pessoa na frente, então, Facebook João Maria, Facebook Maria João. Aí você fala, ué. Aí você fica naquela confusão, mas aí por que as pessoas fazem isso? Para que as outras pessoas entendam que eles são um casal e que ninguém pode falar nada. Se mandar no inbox, os 2 vão ler, os 2 celulares estão conectados. Então, assim, vira uma bola de neve, vira um negócio insuportável, vira briga, vira um monte de coisa. E, assim, tudo tem que passar pela rede social. Então, se você viaja, você tem que postar. Se você não postou, você não viajou. Se você for em algum lugar e você não gravar um pedacinho do show que você está assistindo, se você não tirar uma foto muito legal de um lugar, aí parece que você não foi. Então, assim, hoje em dia a gente percebe que muito mais gente tá ficando mais reclusa, que até vai nos rolês, mas não posta muita coisa, e até fala que prefere não postar, que guarda as fotos e tal. Então, assim, aos poucos as pessoas elas estão se adaptando, entendendo. Mas e quando não tinha, né, as redes sociais, como que era? Quando acabava um relacionamento, como é que você fazia pra saber sobre a vida da pessoa? Muitas vezes você não sabia, porque a pessoa ia lá viver a vida dela, você vivia a sua. Tinha gente que cortava a foto e jogava fora, ou então recortava as fotos e deixava só a foto que você estava aparecendo, aí a foto que tinha outra pessoa você tirava. Eu cheguei a fazer isso, a recortar a foto. Acho que a galera que tá ouvindo deve ter feito isso também. Tipo, às vezes você vai na casa da pessoa, tem vários albinhos lá, com algumas fotos recortadas, né? Ou então o pessoal colava os adesivinhos na cara da pessoa, né? Aí depois, quando vê as fotos digitais, a galera já faz edição na foto, ou então simplesmente deleta a foto, não guarda de lembrança. Só que algumas coisas eu acho importante a gente guardar, porque assim, faz parte da nossa vida, de algum momento da nossa vida, pelo menos alguma coisinha, alguma lembrancinha. Eu acho que às vezes a gente precisa ter, porque assim, faz parte da nossa história. Assim, eu acho que é muito estranho quando a gente renega totalmente a nossa história, sabe? Isso já aconteceu comigo, eu mesmo às vezes falo, já falei aqui no programa também, assim, tem certos lugares, certas pessoas que eu não cito mais o nome, que eu não falo nada, para que não me traga lembranças e não me dê gatilhos de tristeza, de desesperos, de coisas que me fazem mal. Mas assim, eu também, em algum momento eu pensei, falei, mas eu não posso negar 100% esse momento da minha vida, né? Porque assim, eu vivi, foi o que faz parte da minha história, foi o que me construiu, foi o que me trouxe até aqui. Tem certas coisas que foram ruins, mas tem certas coisas que me trouxeram aprendizado. Então assim, eu não posso negar 100% a minha história. Mas aí quando a gente para prestar atenção como que a rede social é hoje, que a gente sempre fala assim, né, as coisas vão evoluindo. Realmente, a rede social hoje ela é muito diferente do que era no começo. Se você pegar como que a rede social hoje, com o Instagram, TikTok, Facebook, é diferente do começo que tinha o MSN e o Orkut. Então hoje você tem WhatsApp, você tem os apps de relacionamento que antigamente não existia. Então assim, tem várias outras maneiras, mas assim, eu acho que são várias outras maneiras de trazer também uma angústia para nossa vida também, que se a gente não souber lidar, eu acho que se tornam grandes monstros, grandes bichos de 7 cabeças. E a gente precisa saber lidar com isso. Assim, a gente acaba criando problemas que não existem. Então assim, se a gente vai adicionar uma pessoa que a gente anos e anos está sem se ver, sem contato e tal, você vai trazer para sua vida alguém que nem tinha mais a ver com a sua vida. Mas aí você traz, porque a rede social faz isso, ela te aproxima de gente que estava longe. E aí às vezes você cria problemas, às vezes você tem alguma coisa que te traz angústia de uma coisa que não era pra estar te afetando. Não faz parte do seu dia a dia mais. Tá só no online, mas tipo assim, o seu dia a dia aqui, a sua vida, o seu trabalho, a sua casa é diferente. Mas às vezes a gente não consegue ter esse controle e essa diferenciação. E aí a gente deixa aquilo também fazer parte da nossa vida, deixa aquilo trazer angústia, trazer coisa que irrita, coisa que chateia. E as coisas hoje na rede social, elas estão muito mais reais do que antes, né? Que tinha aquela coisa das pessoas se conhecerem de longe, namorar por um tempo, não sei o que. Se conhecer hoje não, hoje tá tudo ali, você tem chamada de vídeo, tem foto, já conhece, já vê, já sabe onde tá, onde mora, onde trabalha, tem um check-in pra pessoa colocar onde tá, a localização. Então hoje tá muito mais real e muito mais próximo, mas ela ainda é uma grande pedra nos sapatos dos relacionamentos, porque sempre tem alguém que fala alguma coisa, sempre tem uma outra pessoa, e que nem eu falo, dá aquela falsa sensação de que a pessoa tem opções. Então às vezes a pessoa tá num relacionamento, mas tem gente que fica falando com a pessoa, e aí a pessoa fica ali meio que cultivando, levando em banho-maria
para que em algum momento aquilo dê certo, né, depois desse relacionamento que ela vive hoje. Então, assim, é uma coisa que não é legal, porque fica o tempo todo gerando desconfiança, né? Então a gente percebe que muitos relacionamentos hoje, eles são completamente pautados pelo que é falado na rede social. Então, assim, a gente vê, por exemplo, esses vídeos, assim, de casal, né? Tipo, esses dias eu vi um vídeo de uma menina indo na oficina, né? O cara trabalhava na oficina, a menina foi lá e pediu ele em casamento. Eu achei legal pra caramba, até ia postar no meu status, mas era muito grande, era mais que 1 minuto e meio. O pessoal não assiste, né? Falei, então não vou postar, não. Mas era um vídeo mó bonitinho, assim, de um casal que a menina foi lá na oficina pedir o cara em casamento, ele aceitou. Aí nos comentários tinha a galera assim, nossa, agora é a mulher que tá pedindo em casamento, nossa, tá obrigando a menina a casar com ela. Não, ninguém obrigou nada, ela foi lá, pediu, ele quis, beleza. E eu acho que também não tem problema nenhum se acontecer, porque geralmente a gente foi ensinado e entendido que o homem tem que chegar e pedir em casamento. Mas se a mulher gostar do cara e ela quiser pedir ele em casamento, tá tudo certo, se o cara aceitar, melhor ainda pra eles, né? Mas tipo assim, aí você vê assim nos comentários, a gente vê esses vídeos também, assim, o pessoal comenta assim, nossa, solteiro não tem um dia de paz. Porque a gente vê esses vídeos, uma pessoa que tá solteira, que tá sozinha, que tá querendo ter alguém, aí começa a ver esses vídeos e fica pensando, pô, cara, podia acontecer isso comigo. Aí cria uma comparação, cria uma certa invejinha, que a pessoa fala, inveja branca. É que eu falo, inveja é inveja, né? A pessoa fala, pô, também queria ter isso. Mas aí você fica pensando, não, eu tô pensando que eu queria ter, mas eu não tô invejando. Mas aí fica aquela coisa assim, sabe? Fica criando comparação, fica trazendo e causando gatilhos na vida dessas pessoas que estão assistindo e não tem alguém, que não teve um pedido de casamento, esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente vê muitos vídeos assim, ou então vídeos assim de pessoas falando de traição. Então, aí traz também a tristeza para quem já passou por isso, traz um gatilho de lembrança ruim. Então, a rede social, acho que nesse sentido, ela tá muito potencializada. Então, assim, ela traz muita informação e aí a gente acaba comparando as nossas vidas. Então, assim, é um exercício diário a gente entrar no Instagram, que hoje é um dos principais, né? Tem o TikTok também, mas é que o TikTok é de uma outra galera também, assim. Eu acesso pouco o TikTok, eu acesso muito hoje o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né? Mais o Instagram do que o Facebook, por exemplo. Mas o Instagram é meio parecido com o que é o formato do TikTok, também vários vídeos e tal. Então, assim, tem pra todo mundo, né? Cada um vê ali o que gosta mais. Mas a gente vê muito isso, esses vídeos, assim, de declaração de amor, esse monte de coisa. E aí, tem as pessoas que estão no relacionamento, que vivem um relacionamento legal, mas aí vem uma declaração de amor muito louca. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tive isso. Tô todo esse tempo que a pessoa, ela nunca fez isso por mim. Mas e todas as outras coisas que a pessoa fez por você? E todas as outras maneiras que ela demonstrou gostar de você, que ela trouxe alguma coisa legal, que ela te deu um presente, que ela te falou que gostava, ou que em alguma atitude da vida a pessoa demonstrou que gostava de você. Cada pessoa é de um jeito, é que nem a gente fala, às vezes a pessoa tem maneiras diferentes de dizer te amo, não precisa exatamente verbalizar, mas de repente numa atitude, numa coisa que a pessoa fez, né, nas atitudes durante todo esse tempo que vocês estão juntos, do relacionamento. Então, assim, esse problema da gente sempre gerar essa comparação, a gente ficar olhando e querer comparar com a nossa vida, então, assim, é o tempo todo isso. Então, quem tá solteiro vai olhar e vai querer também ter um relacionamento. Quem tá num relacionamento e não teve aquele tipo de declaração e não teve uma coisa legal, também vai falar, por que eu nunca tive? Ou então, se você não viaja e você vê pessoas que viajam pra caramba, você fica, nossa, por que eu não viajo? Eu trabalho pra caramba e não consigo viajar. Eu trabalho pra caramba e não consigo comprar, não sei o quê. Então, assim, a gente sempre vai ficar nessa comparação. E a rede social, ela potencializa isso. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem o nosso lugar também. E tem uma coisa que eu vejo que sempre o pessoal costuma pôr na rede social, coloca assim, ó, tudo tem seu tempo. Cada pessoa tem um ritmo diferente. Então, assim, parece clichê, mas às vezes é importante a gente saber pontuar isso também, porque é isso, assim, não tem como a gente comparar o nosso ritmo com o ritmo de uma pessoa que a gente não conhece. Então, se você vai olhar no Instagram, você vai ver, assim, um cara lá com 18 anos já conseguiu comprar casa, carro, apartamento, mas como que ele chegou até ali? Qual foi a trajetória dele? Como que ele conseguiu essas coisas primeiro do que você? Então, assim, você não sabe tudo que aconteceu até ali. Assim como ele também não sabe tudo que aconteceu com você até aqui na sua história. Então, assim, é muito difícil a gente comparar só por uma coisa que a gente vê momentaneamente. E é o que a gente sempre conversa. As pessoas, elas não vão postar na rede social o dia a dia delas imperfeito. Ela só vai postar o dia a dia legal. Ela só vai postar, na maioria das vezes, a parte boa. Assim como a gente também. Quando você vai postar a foto, você não fica escolhendo a melhor foto. Pelo menos aquela melhor foto na sua opinião, a foto que você mais gostou. E aí quando você faz isso, você também já não tá pensando no que outras pessoas vão pensar?
Então é isso, é um mecanismo que acontece devido às redes sociais, que faz isso, que faz a gente ficar meio que assim, refém disso. Não, eu vou postar porque alguém vai curtir, e aí tal pessoa talvez veja, e aí a gente fica sempre pensando como será a reação. E aí você posta, daqui a pouquinho você já vai olhar pra ver se teve curtida. Então assim, é um momento das redes sociais que a gente vive, que nem eu falei, que tudo tá potencializado. Então assim, é muito complicado a gente saber lidar diariamente com isso, mas a gente precisa encontrar uma maneira saudável de usar, de não deixar aquilo afetar, estragar o nosso dia, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que você deseja, que você almeja e tal, mas que, tudo bem, eu não posso ter isso agora, mas eu posso lutar pra ter. Então assim, a minha ideia é outra, meu objetivo é outro, mas a gente conseguir entender que realmente os ritmos são diferentes e que ali é só um momento que a pessoa tem, uma válvula de escape, uma coisa que tira a pessoa da vida real também. Então todo mundo meio que tá ali pra ter uma segunda vida, né? Então eu tenho a minha vida do meu trabalho, que é imperfeita, que tem um monte de coisa complicada, que tem os defeitos, mas na rede social eu quero ter a parte boa, eu quero ver vídeos de coisas que eu gosto, de filmes que eu gosto, de séries que eu gosto, de memes, de coisas que eu acho engraçada, de coisas que me trazem um riso, que me trazem alegria, ou então até que me emocionam, mas que, tipo assim, é aquele momento que eu uso pra sair um pouco da minha realidade. Se a gente tiver um pouco mais dessa leveza de entender que o nosso ritmo é diferente de outra pessoa e de outra pessoa, e a gente não precisa deixar que aquilo mude o nosso humor diário, eu acho que as coisas começam a ficar um pouco melhor. E assim também como os relacionamentos hoje precisam tomar muito cuidado com isso, né, com a rede social, porque se você tá ali naquele relacionamento, se você quer fazer dar certo, então assim, precisa realmente dar uma desligada das redes sociais. Não precisa sair, mas tipo assim, então viva mais o seu relacionamento do que ficar nas redes sociais procurando defeito, né, naquilo que você está vivendo, ou então procurando a comparação, causando a comparação, que acaba sendo uma coisa que vai fazer mal. Então, de repente, a gente ter mais tranquilidade, mais leveza para fazer isso, e aí talvez a gente consiga usar, né, as redes sociais de maneira mais saudável, que nem eu já falei aqui no programa, né? Se não fossem as redes sociais, como que a gente ia propagar os podcasts que nem a galera faz hoje? Tem muita gente que não tem a oportunidade de trabalhar numa empresa, numa rádio, que faça podcast, ou que tenha os equipamentos, mas se a pessoa tiver o celular, ela consegue gravar. E se ela tem as redes sociais dela, ela consegue compartilhar para os amigos dela e para fora da bolha de amigos também. Então assim, se não fosse as redes sociais, como que seria? Dificilmente a gente teria a oportunidade de falar, dificilmente a gente teria a oportunidade de ter voz. Se não fosse as redes sociais, como que seriam as últimas eleições, que tudo das últimas eleições passaram pelas redes sociais? Tanto a eleição de 2018 como a eleição de 2022, até antes, mas essas últimas duas eleições, elas foram muito potencializadas, muito pautadas pelas redes sociais, o tempo todo teve coisa na rede social. E se não tivesse isso? Como que seria propagado se fosse depender só de TV e de rádio? Seria muito diferente. Então assim, a rede social ela também ajuda em muita coisa, a gente pode aprender muita coisa, tem muita coisa legal, tem muita informação, só que tem essas coisas que fazem mal pra gente também. Então assim, a gente precisa sempre saber filtrar. Mas hoje em dia os relacionamentos passam muito pelos filtros das redes sociais, então acaba sendo muito difícil você manter um relacionamento e você conseguir ter esse relacionamento saudável estando muito ativo nas redes sociais. Então assim, ainda é difícil encontrar um meio termo, um meio de caminho entre isso, mas que assim, eu torço para que isso também melhore, para que as pessoas entendam que isso é uma ferramenta que a gente usa para nossa vida, mas que não pode ser assim a palavra final, não pode ser o que define tudo. É uma coisa que ajuda, mas que a gente também tem a nossa parte por fora disso. É importante a gente conseguir ter essa consciência. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, essa canção te lembra quem? Tio Chicória. Chegou agora o nosso grande momento de chamar ele. O Tio Chicória, o mestre do Terça Nobre. Vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Olha, vou ter que contar uma coisa. Esse negócio do Orra, gente, dá pra eu ir mais longe? É que assim, também eu fico pensando, porra, a pessoa que tá ouvindo o programa também deve estar de saca cheia, né? Toda semana lá a pessoa faz a mesma coisa. Não dá, eu vou parar, vou procurar um outro bordão pra eu fazer aqui, gente. Mas é complicado, né? O menino fica falando esses negócios
de pessoal que fica namorandinho pela internet, né? Essas coisas, e também de briga, de ver foto, de comentar. Realmente, essas pessoas que ficam comentando em foto de gente casada, é tudo vagabundo, né? Que não tem o que fazer, gente. Pelo amor de Deus, se a pessoa tá casada, vai ficar lá comentando asneira na foto, gente. E não seja besta, né? Pelo amor de Deus, fica estragando os casamentos dos outros, gente. Sua vida tá uma merda, você vai lá deixar a vida dos outros ruim também. Pelo amor de Deus, que vergonha na cara, né? Mas aí as pessoas também ficam com esse negócio assim de que, vai querer pedir de namorinho na internet, gente. Pelo amor de Deus, na minha época não tinha nada disso. O pessoal ficava tendo que escrever correio elegante. Dia dos namorados era um ano inteiro que você ficava esperando pra poder escrever uma cartinha. E muitas vezes você tinha também, até podia fazer fora do dia dos namorados, mas não tinha graça. Tem que esconder a cartinha assim na mesinha da pessoa, no caderninho, né? Dava um presente, uma flor, né? Mas a gente não beijava na boca, ficava namorando assim, ó, uma pessoa num banco, a outra pessoa no outro banco e tchauzinho. O máximo que acontecia era um aperto de mão, né? Mas assim, mesmo assim, esses namoros era difícil. Agora acho engraçado essas vó da gente também, que fica falando assim, essa geração de pouca vergonha, me fala a geração de pouca vergonha. Aí veio uma véia que teve 20 filhos, né? E fala da geração de pouca vergonha. Ter 20 filhos pode, porque não tinha televisão nessa época. A gente... Pelo amor de Deus, tudo era namorinho, os namorinhos que tinha, era escondido, esse negócio assim, a gente não podia namorar, né, que eu te falei, que só pegava na mão da pessoa, mas gente, tinha sempre os namorinhos escondidos, de beijo, né, das coisas, mas agora tá tudo mais fácil, se as pessoas ficarem reclamando, você vai lá na internet, você conhece hoje, você já sai amanhã, já paga uma cerveja depois de amanhã, gente. Hoje tá mais fácil, mas assim, é tanta gente, ninguém quer ter nada sério. O pessoal casa, separa rápido, namora, separa rápido, sai um dia, no outro dia já não sai mais. Então, gente, o que tá acontecendo com essas pessoas? Pelo amor de Deus, casa e fica junto, gente, não fica separando, é muito dinheiro que gasta. Mas essas puta festa linda pra depois separar, gente. Pessoal, então assim, já que você vai separar, então casa e viaja, né? De vez você fazer a festa, que aí depois o outro ainda sai falando mal, gente. Pelo amor de Deus, gente. Grande beijo. Eu vou embora, viu? Buena, tio Chicória. Olha só que maravilha. Esse é o tio Chicória. Antes vamos dançar. Vamos dançar. Aqui no Terça Nobre. Vamos. Bom, tio Chicória, como sempre, abrilhantando o Terça Nobre. E falar nisso, você que tá ouvindo o Terça Nobre, assistindo, manda uma pergunta aí pro tio Chicória, vai lá nos comentários do YouTube, youtube.com/euribenevento, Euri com Y, comenta lá, faz a sua pergunta pro tio Chicória, que o tio Chicória adora responder qualquer tipo de pergunta. Então você que tá assistindo /ouvindo, manda a sua pergunta pro tio Chicória. E falar nisso, você que tá assistindo pelo YouTube, aproveita já, se inscreve no canal, dá aquele joinha, aquele like show maroto pra ajudar aí a potencializar o canal. Então você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, né, de repente você não sabe, né, olha, o Terça Nobre tem com imagem também, aparece lá o Euri, aparece o tio Chicória, então dá pra você assistir, youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos e dá essa força pro Terça Nobre. No programa de hoje a gente tá conversando um pouquinho sobre como seriam os relacionamentos se não existissem as redes sociais, né? Assim, a gente volta um pouco no tempo e vê como era diferente, como a galera escrevia carta, né? Mandava aquelas cartas perfumadas. Lembra do papel de carta? O papel de carta também eu achava maravilhoso. Quando eu era um adolescente apaixonado, eu comprava aqueles papéis de carta assim pra escrever. Ou então sempre tinha aquelas meninas que tinham um monte de papel de carta e ela pedia, dá um papel de carta pra mim. Aí ela dava, aí você fazia uma cartinha, jogava um perfuminho e entregava pra pessoa. Ou então às vezes não tinha perfume pra espirrar na carta e tinha que mandar sem perfume mesmo. Mas assim, muitas vezes a gente escreveu carta anonimamente, né, assim, sem se identificar na carta, sem falar quem era, e a pessoa tinha que descobrir. Ou quando tinha, que nem o tio Chicória falou, no Correio Elegante, né, o Correio Elegante, eu cheguei a pegar um pouquinho dessa época também, que a pessoa fazia lá uma cartinha e falava que era a sua admiradora secreta, né, então tipo, a gente ficava tentando descobrir, ai meu Deus, quem que é, aí mostrava pras pessoas, você conhece essa letra aqui, e era um negócio legal, assim, sabe. Não que hoje não seja legal, mas né, desde o tempo do MSN pra cá, a galera, tipo, às vezes saía, ia numa festa e falava, fala seu MSN pra mim. Na hora não falava nada, né?
não se declarava, não falava que achou bonita, não falava que gostou. E quando chegava em casa, entrava na MSN, oi, tudo bem? A gente se falou na festa. Aí o papo começava a desenrolar ali no MSN, né? Tipo, não tinha coragem de falar cara a cara, mas digitando tinha coragem. Então, né, isso evoluiu do MSN pro WhatsApp. Então, assim, você estava lá conhecendo uma pessoa, mas não desenrola o papo. Mas fala seu WhatsApp aí pra gente ir se falando. Aí no WhatsApp o papo desenrola. Então, assim, hoje a gente tá muito preso, né, a essas muletas, né, das redes sociais. Então, assim, a gente tem que ir lá no Instagram da pessoa ver a foto. Às vezes tá conversando, você tem Instagram, aí vai lá no Instagram pra ver as fotos, aí curte tudo, revira a vida da pessoa, e aí vai nas conversas e fala. Então, assim, hoje não tem tanto aquela conversa de sentar na praça, conversar, de escrever uma carta, escrever à mão, entregar, né? Eu cheguei a escrever carta até na máquina de escrever mesmo, né? Máquina de datilografia e tal. Mas, assim, eram tempos diferentes, coisas diferentes. Hoje meio que a gente tá preso a esse formato, né? Das redes sociais, de como conhecer alguém diferente, como conhecer alguém do zero. E aí tem que usar todas essas ferramentas das redes pra melhorar, pra ajudar, né, no desenvolvimento desse relacionamento. Então, assim, é uma coisa muito louca, né? Que eu tô falando, não é que seja ruim, mas que hoje é diferente. Aí a gente acaba tendo que criar novas maneiras também de abordagem, de tentar falar, de tentar explicar o que sente, o que pensa, o que vê, do que gostou, do que não gostou. É muito louco, né? E sobe o som, DJ. Hoje eu tô fraco pra dançar, tô cansado, mas o ritmo de festa não tá batendo. Vamos lá, agora sim, vai. Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora de dar tchau, como diriam os Teletubbies. Agradecer a toda a galera que veio até o final do podcast com a gente. Agradecer aos fiéis escudeiros. Beijaço, obrigado aí por estar sempre comigo aqui no Terça Nobre, por apoiar, por comentar, por mandar mensagem, por sugerir tema, por mandar pergunta pro Tio Chicória. Muito obrigado pra todo mundo, pra cada um que tá sempre acompanhando e sempre mandando mensagem, falando que assistiu, falando que gostou, falando o que achou. Por que você não fala de tal coisa? Então, obrigado pra todo mundo, os fiéis escudeiros. Obrigado pra você que tá ouvindo hoje pela primeira vez, você que chegou hoje aqui no Terça Nobre, brigadão. Comenta lá no YouTube como você chegou até o Terça Nobre, se você ouviu por algum Facebook de alguém, pelo Instagram, se chegou alguma notificação, se alguém compartilhou com você, como que você conheceu o Terça Nobre, comenta lá por onde você acompanhou, se foi pelo YouTube, se foi pelas plataformas de áudio, se alguém mandou o link pra você, comenta lá, youtube.com/euribenevento, é muito importante pra eu conhecer também toda essa galera que acompanha o podcast Terça Nobre. Muito obrigado, um beijão pra minha mãe, Dona Tânia, que tá sempre comigo aqui toda semana. Mãe, beijão, te amo, brigadaço por me apoiar, por me acompanhar aqui no Terça Nobre. Um beijo pros meus amigos, meus irmãos, minha família inteirinha. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tamo junto. Valeu! Terça Nobre.